Com a simples luz de injeção acesa, ela pode afetar outros componentes. Outro mito também é parar o carro num semáforo e colocar a transmissão em neutro. Freios, transmissão, ar-condicionado, tudo isso influencia diretamente no consumo do veículo. Complete o tanque, compre o aditivo separado, um aditivo de qualidade, e você mesmo aplica. Na maioria dos casos, o veículo chega sem condições dentro da oficina. Você não tem economia com ele não. É um motor V8 5.0. Essa máquina é responsável por testar os bicos injetores. Aí pessoal, nós estamos dando essa volta aqui, os ciclistas aqui do lado. Tô adorando, gente, fazer esse autofato aqui. Sejam bem-vindos ao FatoCast, episódio número 107. Eu sou Braulio de Paula e hoje o assunto é com você, motorista. A gente vai mostrar como o bom funcionamento do veículo pode impactar diretamente no seu bolso. É isso aí, no consumo de combustível. O FatoCast é itinerante, a gente vai aonde o negócio acontece. E hoje a gente está aqui na oficina, a oficina do Adalto. Eu vou lá no Pedro, oficina com o Pedro Teixeira, e ele vai nos dar as dicas preciosas aí que podem te beneficiar diretamente no seu bolso. Fala, Pedro! Tudo bem, meu amigo? Beleza, Braulio? Joia! Galera, esse é o Pedro Teixeira, que vai participar dessa editoria, né, que chama Autofato. A gente, todo mês, né, Pedro, a gente vai dar dicas aí do funcionamento de veículos que podem ser preciosas para você, para sua segurança, para o seu bolso, para o bom funcionamento do veículo e para que dure mais, né, Pedro? Conta pra gente aí, antes da gente começar a falar propriamente do consumo do combustível, que área que o Pedro trabalha aí na área aí da oficina? Eu trabalho com mecânica geral, mecânica eletrônica geral. Me especializei mais nessa parte eletrônica e também em transmissão automática. Você está já há 8 anos, né, Pedro, trabalhando já com o seu pai aqui, né? Sim, o meu pai é o fundador da oficina. Desde criancinha eu sempre gostei de trabalhar com carro, sempre fui criado dentro da oficina. E quando eu cheguei na idade de 16, 17 anos, eu procurei me aprofundar mais nessa área. E a partir daí, estou sempre aqui junto com ele. Me conta uma coisa, assim, a gente hoje, a gasolina sobe todo dia, a gente nem sabe, né? E hoje você precisa de veículo para ir e vir, né? Então, assim, cada vez fica mais pesado no bolso do motorista, né? Sim. O que você identifica esse funcionamento do veículo que mais impacta aí no consumo do combustível? Um dos principais erros do motorista são acelerações bruscas, frenagens bruscas e principalmente a falta de manutenção preventiva dos veículos. Quando os carros chegam para você, sempre chega, né, com o carro pedindo, pelo amor de Deus, vamos brincar. Assim, A maioria dos casos, sim. Os motoristas deixam de fazer manutenção preventiva e, com isso, aumenta drasticamente o consumo de combustível do veículo. Na maioria dos casos, o veículo chega sem condições dentro da oficina. O motorista prefere esperar o carro quebrar para poder vir fazer uma manutenção preventiva no veículo. E aí fica mais caro, né? Exatamente, com certeza. Afeta diretamente no bolso do motorista. Nós mudamos aqui de cenário, né? Estamos na frente dessa máquina aqui, dessa potência aqui. Mas antes da gente falar desse motor V8 que fala? V8. Nós vamos falar o seguinte, você falou aí da manutenção preventiva, né? Eu queria que você explicasse um pouco mais, porque realmente eu tenho veículo, e normalmente quando eu trago veículo para você quiser, o Godofredo chega desse jeito, do jeito que você sabe como chega aqui, né? Mas fala mais um pouquinho sobre essa questão da manutenção preventiva, que eu creio que seja de extrema importância, né, Pedro? A manutenção preventiva, ela é fundamental para garantir o bom funcionamento de todo o sistema do veículo. Sem a manutenção preventiva, pode ter algum tipo de avaria oculta em algum sistema do veículo e, com isso, alterando drasticamente o consumo de combustível também. Todo mundo acha, né, Pedro, que a gente calibrar pneu, encher o tanque de gasolina aditivada, resolve, mas vai além disso, né? Vai muito além disso. Tem outros fatores também que influenciam num bom cuidado do veículo. Manutenção periodicamente, a cada período determinado, de acordo com cada carro, entendeu? Isso também é muito importante. Cara, e esse motorzão aqui, cara, eu tô impressionado, né? Que máquina, esse não economiza não, né? Esse não tem economia com ele não, é um motor V8 5.0. Os carros hoje em dia, a grande maioria aí, motores 1.0, 3 cilindros, motores turbo, para menor consumo de combustível. Esse aqui é totalmente diferente. Olha aqui, a Ariane é a namorada do Pedro, que está aqui ajudando a gente aqui hoje.
Olha que, gente, pessoal, olha que máquina, né, Pedro? Mas e esse consome bastante, né? Esse consumo dele é elevadíssimo. Mas aproveitando nosso gancho aí, então fala um pouquinho da gente dessa questão do motor, do funcionamento do motor em relação ao consumo, né? Sim, o motor ele depende de vários componentes, principalmente quanto mais tecnológico o veículo é, mais componentes eletrônicos depende para o veículo funcionar. Um carro desse aqui ele tem, no caso do motor V8, 8 bicos injetores, 8 velas de ignição, 8 bobinas, sensores para medir a quantidade de ar que entra no motor. Então são muitos componentes que precisam estar com um alto desempenho para poder garantir o bom funcionamento do motor. A gente fala muito, essa questão, eu brinquei com você, mas tem diferença em você usar um combustível, uma gasolina aditivada, por exemplo, e usar uma gasolina comum direto? Isso influi aí no funcionamento desse motor? A questão da gasolina aditivada, nada mais, nada além do que um aditivo que é colocado na gasolina para garantir a limpeza do sistema de combustível, de alimentação de combustível. Só que o problema da gasolina aditivada nos postos não tem um órgão que fiscaliza a taxa de aditivo que pode ter no combustível. Você pode ter 1% de aditivo, 10%, 20%, então não tem um órgão que fiscaliza isso. O que a gente sugere? Abasteça com gasolina comum e você mesmo compra o aditivo separado. Normalmente o aditivo é para um tanque de combustível, você completa o tanque e coloca um frasco do aditivo no tanque você mesmo. Então essa é a forma correta de aditivar o seu combustível. Cara, você sabe que eu não sabia. Eu abasteci o nosso carro, a gente chama Godofredo. Um paliozinho que a gente usa para trabalho. E eu sempre abasteci ele com gasolina aditivada, achando que eu estava fazendo vantagem em fazer isso. Eu vou passar a fazer essa dica sua aí, que realmente, além de ser um pouquinho mais cara a gasolina, sim, e na verdade às vezes não resolve tanto, né, Pedro? Porque não tem um órgão que fiscaliza isso. Pode ter muito pouco aditivo ou pode ter muito aditivo além de gasolina. Então a forma correta de aditivar o combustível é dessa forma: complete o tanque, compre o aditivo separado, um aditivo de qualidade, e você mesmo aplica o aditivo no tanque do seu carro. Agora depois nós vamos dar uma volta, né, qual que é o carro que nós vamos andar? A L200. Opa, nós vamos andar de L200 hoje, hein, gente? Lá a gente vai continuar esse papo aí. Tem muita dúvida que a gente tem. Se você tiver dúvida, se inscreva neste canal, acione o sininho, sabe? Pergunte nos comentários aí que a gente responde, tá? E compartilhe aí com os motoristas aí esse quadro. Todo mês a gente vai ter esse quadro aqui com o Pedro e tem assunto pra caramba. Pode sugerir assunto, tá? Sugerir tema, né? Com Pedro? certeza. Se a gente não souber, a gente pede ajuda aos universitários. Brincadeira. Com certeza. A gente vai procurar aí responder as questões aí, gente. Agora nós estamos na hora boa, né, Pedro? Assim, o bom de fazer esse tipo de programa é que você anda, conhece lugares novos, né? Aproveita, aqui hoje é feriado, quem for assistir depois, hoje aqui é feriado na nossa cidade, o bar, né? Aniversário da cidade, 3 de julho de 2025, né? Pode ser que você vai assistir daqui 10 anos, né? Mas é nessa data que a gente está gravando. Mas me fala uma coisa, Pedro, como que o funcionamento do câmbio assim, pode influenciar no consumo do veículo? A transmissão ela afeta diretamente o consumo do veículo e isso depende do tipo de transmissão que está aplicado no veículo, a forma de conduzir o veículo e também a tecnologia embarcada que está aplicada naquela transmissão. Qual a condução assim, que às vezes o motorista tem, que ele nem sabe, né? Que às vezes ele nem imagina que ele pode estar danificando o câmbio, que é uma manutenção de um valor mais alto, né, para se fazer, né, Pedro? Sim, o custo de manutenção na transmissão é muito alto. Então, o motorista conduzir o veículo de forma suave e gradativamente pode aumentar consideravelmente a vida útil da transmissão. Agora eu vou te colocar assim entre aspas, assim, numa sinuca de bico. A gente tá andando aqui nesse cenário maravilhoso aqui, tá indo sentido a uma vizinha nossa aqui em Guidoval. Qual a condução que o motorista ele estivesse fazendo aqui, o consumo dele estaria gastando mais, assim? Vamos tentar ver se a gente consegue mostrar na imagem, Eliane. O motorista acelerando o carro
muito bruscamente, isso aí pode afetar diretamente o consumo de combustível, além de frenagens bruscas também. O veículo chegou na curva, freou muito brusco, depois acelerou bruscamente também, isso aí afeta consideravelmente o consumo também. Então a gente pensa que isso aí, acredito que a maioria do motorista, se já entenda isso, o consumo dentro da cidade ele tende a ser mais alto que uma rodovia, igual a gente está aqui, né? Sim, dentro da cidade o consumo é bem mais elevado do que na rodovia. O uso do veículo em cidade, principalmente cidade grande, que tem muito trânsito, é considerado o uso severo do veículo. O veículo arranca, para, isso aí afeta muito o consumo de combustível. Ô Pedro, mas me fala uma coisa, assim, além do motor, assim, que outros sistemas podem influenciar no consumo do combustível? Sistemas como freios, transmissão, ar-condicionado, tudo isso influencia diretamente no consumo do veículo. Qualquer sistema desse com algum tipo de avaria pode causar algum elevado consumo de combustível. E você falou aí do ar-condicionado, assim, como que a pessoa pode usar? Porque hoje com esse calor na nossa região aqui, para quem não é daqui, o bar fica na zona da mata de Minas e aqui é muito quente, faz muito calor. Como que a gente pode usar de uma maneira inteligente aí para auxiliar, né, na economia do combustível? A melhor maneira de usar o ar-condicionado, economizando combustível, é sempre aplicar a recirculação do ar do veículo, e com isso ele evita de puxar um ar quente do lado de fora, forçando menos o sistema de ar-condicionado do veículo. E você falou de uma questão muito importante até de segurança, né? Que é a questão dos freios, né? Sempre fazer essa manutenção nos freios é importantíssimo, até pela segurança mesmo. Sim. Mas também ajuda nessa questão do consumo, né, Pedro? Com certeza. Um sistema de freio travado, preso, afeta diretamente no consumo de combustível. Ele exige mais força do motor e com isso agrega também no consumo de combustível. Bacana. Aí, pessoal, nós estamos dando essa volta aqui, ó, os ciclistas aqui do lado. Tô adorando, gente, fazer esse autofato aqui. Ô Pedro, o que você gosta de fazer nos finais de semana, assim, você que mexe com trabalho com veículo, assim? Por incrível que pareça, o pessoal fala que trabalho a semana inteira com carro e final de semana eu vou caçar mexer com carro. No final de semana eu gosto de fazer trilha de Jeep. Rapaz, e eu ouvi falar que você leva a namorada também? De vez em quando levo ela. Ultimamente ela tá correndo de mim, que ela tá sujando muito de barro. Aí, ultimamente ela tá correndo. Mas ela costuma ir de vez em quando. E você acaba que hoje você também presta manutenção também pra essa galera, né? Bastante. A gente cria amizade, vínculo dentro do Jeep Club, que eu participo. E com isso acaba o pessoal com essa amizade trazendo seus Jeeps para poder preparar antes da trilha. Vamos fugir um pouquinho do assunto enquanto a gente chega lá, para a gente vai falar mais de algumas coisas do consumo. Mas já teve assim, algum veículo que você pegou assim para arrumar, para dar manutenção, que você falou assim, meu Deus do céu, mas que depois que termina, fala assim, nossa, é outro carro. Isso acontece com bastante frequência, principalmente pelo fato, que já foi falado, dos carros que não fazem uma manutenção preventiva. Então o carro chega num estado dentro da oficina deplorável, e depois que é feito qualquer tipo de manutenção corretiva, o veículo muda drasticamente. Então o resultado é bem satisfatório. Ô Pedro, me explica essa questão aí do ponto morto aí. Como é que funciona essa questão do ponto morto em descida? Isso aí é um mito sobre esse assunto. Os veículos hoje, ele possui um sistema, sensores no pedal de freio, que ao acionar o freio, todo o sistema de injeção do veículo, ele para de funcionar. Ou seja, essa economia de combustível já existe no próprio sistema de injeção do veículo. Ele identifica que o pedal de freio está sendo acionado e com isso ele corta todo o sistema de injeção para os bicos injetores parar de injetar combustível. Então a questão de jogar o veículo em neutro ou ponto morto
em descidas é um mito. E você teria assim, alguma dica assim, prática assim, do dia a dia do motorista, né? Porque nessa correria que a gente vive aí, o que ele pode fazer assim a mais? Manter sempre pneus calibrados, isso ajuda muito no consumo de combustível, alinhamento, balanceamento também sempre em dia e as manutenções periódicas sempre em dia são fundamentais para o consumo de combustível. Qual que é o maior mito sobre câmbio automático que você ouve falar aí? Um dos maiores mitos é a respeito de troca de fluido da transmissão automática, do óleo dela. Até mesmo concessionários às vezes costumam tirar dos manuais que não precisa trocar que o fluido tem validade vitalícia e tudo, mas não é bem assim. Isso aí é um mito. As fabricantes de transmissão automáticas, ela exige a troca do fluido em determinado período, então isso é um mito. Outro mito também é parar o carro num semáforo e colocar a transmissão em neutro. Isso também é outro mito também que não deve ser feito. Pode manter o veículo no drive sem problema nenhum. Aí, pessoal, agora mudamos de máquina, estamos em outro veículo e a gente vai falar um pouco como que o diagnóstico eletrônico pode ajudar, né, para identificar possíveis elementos que podem estar influenciando no consumo, né, Pedro? Sim. Esse carro aqui, por exemplo, é um carro que tem avaria no sistema de injeção dele e que está afetando diretamente no sistema de emissão de poluente nele e com isso aumentando o consumo de combustível também. Através de equipamentos como esse, literatura técnica, conhecimento técnico, ajudam, são fundamentais para identificar o que está causando esse tipo de problema e aumentando o consumo do veículo. Esse é Pedro, esse é um aparelho que ele olha como está o funcionamento do carro? Sim, sim. Aqui ó, a gente tem, ele indica falhas no sistema de injeção do carro. Tudo isso são defeitos. Olha que interessante, ele vai mostrando, né? E esse sensor que está mostrando defeito aqui, sonda lambda, que é um sensor de oxigênio, ele é responsável por controlar a quantidade de ar e combustível que está entrando no motor. Então, qualquer tipo de avaria nele vai afetar diretamente o consumo de combustível. E aqui a gente consegue ver gráficos para poder identificar isso. Identificar se o sensor realmente tem algum tipo de defeito ou não. E me fala uma coisa, assim, quando a luz de injeção ela acende, o que o motorista deve fazer? Isso influencia diretamente no desempenho, né, Pedro? Sim, sim. Vamos mostrar aqui, ela tá ligada aqui, né? Tá ligado, essa amarela aí. Olha, quando acende, se você tem no seu carro essa luz acendendo e não sabe o que é, explica o que é essa luz, que às vezes tem gente que não sabe. Essa luz ela indica uma avaria no sistema de injeção e em alguns carros também ela pode indicar avaria no sistema de transmissão, principalmente em transmissões automáticas. Em caso essa luz acender, o motorista deve procurar imediatamente uma oficina de confiança e se ele sentir alguma perda de potência no veículo, solicite um guincho e leve esse carro no guincho para a oficina, evitando de forçar outros componentes do veículo. Aqui, gente, a luz aqui, ó, essa luz amarelinha, às vezes a pessoa não dá importância, né, de suma importância que seja, né, leve à oficina para que seja visto o que é, porque, né, isso pode causar problemas maiores, né, Pedro? Sim, com certeza. Uma simples luz de injeção acesa, ela pode afetar outros componentes e trazer mais problemas do que se tivesse sido resolvido a tempo. A gente está falando aqui várias vezes durante essa gravação aqui sobre manutenção preventiva, né? O quão é importante você manter, né? Porque o carro em dia. Mas, ô Pedro, fala pra gente aqui, assim, quais as coisas que você encontra na oficina aí, que você vê que a pessoa está negligenciando aquilo e que aquilo influi diretamente no consumo do veículo. As pessoas acham que é uma simples troca de óleo, troca de filtros, é alguma coisa que não tem necessidade de fazer, mas isso influencia muito o funcionamento do motor, um bom funcionamento do motor. Um filtro obstruído, isso aí vai forçar, exigir mais força do motor e com isso afetar o consumo de combustível também. O pessoal às vezes não dá tanta atenção a esse tipo de coisa. O óleo com a validade correta, trocando no período certo, isso tudo ajuda na suavidade do motor no trabalho dele, exigindo menos
menos força dele. Esse aqui, por exemplo, é um óleo que foi trocado, né? Esse é um óleo Esgotado. usado que já foi esgotado. Esse aqui é um óleo que foi trocado no período certo e ele apresenta, né, já perdeu as características dele de uso. Então, vai muito naquela questão também de respeitar os prazos, né, Pedro? Tem ali, né, daquele determinado produto, o óleo, para ser trocado, né? Sim, é bem importante sempre respeitar os prazos estipulados em cada veículo. Na troca de óleo certo, no tempo certo e na quilometragem certa também. E o que acontece quando o motor fica trabalhando forçado? O motor trabalhando forçado, ele vai exigir mais força dele. Tanto no motor, tanto em transmissão, tudo isso é diretamente afetado. O carro, se ele já não está no bom funcionamento ali, sei lá, uma vela suja, Sim, né? velas, bicos injetores, tudo isso pode fazer o motor trabalhar forçado. E isso vai influenciar no consumo. No consumo de combustível, com certeza. Quando a gente fala, né, de economia, né, Pedro? Um detalhe que é de suma importância são os bicos de injeção, né, Pedro? Sim, os bicos injetores eles são responsáveis por injetar o combustível dentro do motor. Então, o bico injetor avariado, ele pode ou injetar menos combustível ou injetar mais combustível. Aqui a gente tem um caso de um carro, um Fiesta, o carro sem manutenção preventiva, os bicos injetores dele, como é que estão? E aqui um exemplo de um bico injetor limpo. Entendeu? Isso aqui acontece principalmente nos carros que trabalham com muito etanol. Ele acaba acontecendo essa borra aqui tampando a ponta do bico e atrapalhando o desempenho dele. Vamos polemizar o negócio aqui agora. E essa questão assim do aumento da quantidade de etanol na gasolina, você acha que pode influir diretamente aqui? Sim, a questão do aumento de agora vai aumentar 3% na quantidade de etanol na gasolina. É uma porcentagem pequena, porém, na soma dos 27% que já tinha antes, vai para 30% de etanol. Então, isso sim pode afetar, sim, com certeza, o desempenho dos bicos injetores sem manutenção preventiva. Obviamente que a gente tem hoje, a maioria dos veículos são flex, Sim. né? Mas ainda existem os carros que não são. Existem, principalmente veículos importados, até novos, ainda trabalham com sistema só gasolina. Então, isso aí pode afetar o desempenho deles também. Creio que nesse, talvez, o prejuízo ainda seja maior, né? Porque o motor não é adaptado para isso, né? Sim, com certeza. A questão dos veículos flex só existem no Brasil. Então, veículos importados que vêm de outros países, eles não estão preparados para esse tipo de combustível nosso. Então, isso aí pode atrapalhar o desempenho dele e, a longo prazo, pode também afetar, causar avarias em algum tipo de componente do sistema de injeção. Essa maquininha aqui que você usa, né, para limpar os bicos aqui, né? Isso, essa máquina é responsável por testar os bicos injetores, validar o desempenho deles, se está um desempenho bom, e também fazer uma limpeza. Essa aqui é uma cuba de ultrassom, ela dá um choque no bico para poder fazer a sujeira dos injetores soltar e com isso ter uma limpeza eficiente. A gente faz o teste dos bicos antes da limpeza e depois da limpeza também, para poder validar o total desempenho do injetor. Isso, gente, a gente tá falando isso tudo, gente, para mostrar para vocês o quão é importante. Vamos voltar a repetir aqui pela 15ª vez, eu acho, sobre manutenção preventiva. O Pedro falou isso várias vezes, em várias falas dele aqui, em várias respostas dele, ele bateu nessa tecla. Prevenir custa muito mais barato do que remediar depois. Sim, a manutenção preventiva tem um custo bem mais baixo do que uma manutenção corretiva. É de suma importância a manutenção preventiva. Ô Pedro, eu queria te agradecer, sabe, amigo, Eu que agradeço. por esse conhecimento que você está disponibilizando aí no YouTube, nas redes sociais aí, para essa galera que no dia a dia aí, né, quer saber um pouco mais sobre o consumo, porque quem depende do carro, do veículo para trabalhar, né, para se locomover durante a semana e o dia, às vezes não se atenta a esses pequenos detalhes que no final do mês isso faz uma diferença grande, né? Tem gente aí que consome um tanque de gasolina por dia e isso no final de um mês dá uma grana elevada, né? Então, quem gostou desse vídeo, desse conteúdo, dá aí o seu joinha,
curte aí, se inscreva no canal, minha gente. Por favor, se inscreva no canal, dê essa moral pra gente aí, compartilha aí com quem tá precisando aí saber dessas dicas aí. Todo mês o Pedro vai estar aqui, né, trazendo esses temas pra gente. E vocês podem dar sugestões de temas também, tá? Então, Pedro, quero te agradecer muito. Eu agradeço. Chamar vocês para o próximo episódio, né? O próximo episódio 108. E a gente vai falar sobre dicas do chefe. Vamos falar de comida, essa parte é boa, né? Vamos falar com a Beatriz Valente e com o Luciano Rosento. Estejam convidados para o próximo vídeo aí. Vamos falar sobre gastronomia. E é isso aí. Se inscreva, compartilhe e vamos embora. Valeu, Pedro. Valeu, obrigado.